Devocional do dia. 22 de março de 2024, leitura bíblica. Mateus 7, 13 e 14. Quero lhe perguntar, você é cristão? Cristão genuíno? Cristão verdadeiro? Muitos têm uma ideia falsa sobre o que é ser um cristão. Dizem que cristão é quem reza. Sim, os cristãos oram, mas a oração em si não torna ninguém cristão. Outros dizem, cristão é aquele que é regido pela regra de ouro, quer dizer, trata os outros como ele mesmo quer ser tratado. Mas pegarmos a regra de ouro não nos faz cristãos. Alguém pode ser sincero, mas isso não faz cristão. Alguns creem que o cristão é quem cumpre os 10 mandamentos. Todo mundo tem quebrado os mandamentos. A Bíblia diz que aquele que violar um só mandamento se faz culpável por toda a lei. Assim sendo, temos quebrado todos os 10 mandamentos, e isso a Bíblia chama de pecado. Há quem diga que cristão é aquele que vai à igreja, mas ir à igreja não o converte em cristão. Refiro-me a uma relação real, genuína, profunda e pessoal com Cristo. Você tem essa relação? O que é um cristão? Primeiro, cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Através de toda a Bíblia, somos chamados a escolher. No Jardim do Éden, Adão e Eva fizeram uma escolha errada. Rebelaram-se contra Deus, decidiram tratar de construir o seu mundo sem Deus e cometeram um erro terrível e trágico. Nossos primeiros pais quebraram a lei de Deus e seus filhos Caim e Abel herdaram os resultados da sua desobediência, resultados que têm se estendido para você e para mim. Todos somos capazes de pecar e todos pecamos. Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Ele disse que só poucos estão no caminho que conduz ao céu, porque a grande maioria vai pelo caminho largo que leva ao julgamento, à destruição e ao inferno. Em que caminho você se encontra? O que você faz a respeito de Cristo, da sua cruz e da sua ressurreição? Isso é o que conta. Se perante a cruz entramos pela porta estreita e dizemos, sim, Senhor, eu creio, me aparto dos meus pecados, estou disposto a mudar de vida. Então estamos tomando o caminho pela sena estreita, que pode ser rochosa, áspera e difícil, mas ao fim do caminho se acha o céu. Nesse caminho, Deus nos proporcionará novos recursos, novo poder, novo gozo e novo amor. Segundo, cristão é a pessoa em cuja vida se tem produzido uma mudança. Quem realiza isso é o Espírito Santo. No momento em que você recebe a Cristo, o Espírito de Deus entra e mora no seu coração. Segundo aos Coríntios, lemos, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É Cristo que faz isso, ele realiza este ato na sua vida. E eu pergunto, é essa mudança que tem sido produzida em sua vida? As pessoas são transformadas mediante mudança de sua mente. Você atua segundo o que você crê. Deixar de ser uma pessoa derrotada, com os olhos fixos nos seus problemas, depende de que a sua mente mude. Por isso, eu peço que você mude a sua mente a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Siga, e então achará a paz e a satisfação que só Ele dá. Cristo pode encarregar-se dos problemas que temos a respeito do sexo e das relações interpessoais, desde que o permitamos. Terceiro, cristão é uma pessoa que aceitou um desafio. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, temos que negar o eu, as nossas ambições egoístas, os nossos prazeres pessoais e pecaminosos, e logo temos que nos virar e tomarmos a nossa cruz. O que eu quero dizer com isso? Jesus disse que quando você regressar à sua escola, sua vizinhança, o seu trabalho, e contar que recebeu a Cristo, provavelmente vão rir de você. Talvez vão fazer piada, talvez os seus colegas e amigos nem queiram mais se relacionar com você. Você vai ter que pagar um preço, muitos que seguiram a Jesus
se apartaram dele quando ele lhes falou acerca da morte. Não compreenderam o sentido profundo de sua morte e ressurreição, que esta era a única esperança de que seus pecados fossem perdoados e eles pudessem entrar no céu. Cristo é a única esperança que temos nesta vida ou na vida eterna. Mas Jesus ensinou que há dois caminhos e você tem que decidir qual deles tomará. Há dois senhores e você tem que eleger a qual deles servirá. Há dois destinos, o céu e o inferno. Você tem que escolher. Deus não escolhe por nós. Ele deu o seu Filho, que oferece perdoar os nossos pecados e quer nos dar vida eterna. Ajuda-nos a tomar a decisão, enviando o seu Espírito Santo para nos convencer. Esta é a decisão que devemos tomar. Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao qual disse Jesus: Tu estás certo, Pedro. Alguns têm receio da decisão por não estarem seguros de que alguém pode demonstrar a existência de Deus. E ninguém pode demonstrá-lo. Não podemos ir a um laboratório científico e dizer: Aqui está Deus. Numa prova de fé, aceitamos a Deus. A Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Ele criou o mundo, ele existe desde a eternidade até a eternidade. Ele tem dito: Eu, o Senhor, não mudo. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Ama a você, se interessa por você, tem contados até os fios de cabelo da sua cabeça, ama você com amor eterno, e ele deseja perdoar você, penetrar na sua vida, no seu lar, no seu trabalho e em todas as relações para ajudar você. Algumas pessoas fazem perguntas sobre a Bíblia. Podemos confiar na Bíblia? Jó disse: Guardei as palavras da sua boca mais do que minha comida. Diz a Bíblia: toda Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou a Bíblia. Eu não entendo tudo o que ela diz, mas por fé aceito a Bíblia como a palavra de Deus. Cada vez que a leio, a Bíblia me fala da parte de Deus. Recordo a noite em que entreguei a minha vida a Cristo. Foi uma reunião evangelística. Aceitei levantar-me e ir até a frente porque ardentemente desejava Cristo, sabia que realmente não o conhecia de perto, que não tinha uma relação pessoal com Jesus. Naquela noite, antes de conciliar o sono, ajoelhei-me junto à minha cama e disse: Ó Deus, não sei muito sobre o passo que tomei nesta noite. Na verdade, não sei muito sobre ti, mas pelo pouco que sei, te rogo que me mudes, que me transformes numa nova pessoa. Bem, a partir daquela noite, eu passei a ser diferente. Amém. Desejo a todos um excelente e abençoado dia.